Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando uma lição por tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição desta semana tem por tema a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. E lembrando aos nossos professores e estudantes da escola bíblica que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na EBD. Essa lição 6 em diante, iremos estudar uma série de debates em sequência, onde os amigos de Jó irão tentar explicar o sofrimento de Jó. Só que eles farão essa argumentação tendo como base uma teologia que Deus não aprova. Portanto, serão 3 lições em sequência, onde os supostos amigos de Jó farão uma análise filosófico-teológica a respeito do sofrimento humano. E essa série de argumentação terão o seu encerramento nas lições 9 e 10, onde Jó irá fazer os seus argumentos finais. Também teremos a lição de número 11, onde Eliú irá falar do sofrimento sob uma outra perspectiva. Mas o fato é que, a partir dessa lição, teremos uma celeuma humana para tentarmos entender o porquê que as pessoas sofrem. E apesar dos amigos de Jó não acertarem sobre os motivos pelo qual Jó estava sofrendo, eles irão trazer uma contribuição sobre a questão do sofrimento humano. Até porque esses amigos de Jó eram os melhores teólogos de sua época e eles inicialmente demonstraram uma compaixão por Jó e vieram consolá-lo quando souberam do que havia acontecido a Jó. Esses 3 amigos de Jó, cada um veio de uma região diferente. Elifaz é de uma região chamada Temã, Bildade de Suir, e Zofar veio de Naamã. E nessa lição, o primeiro argumento é o de Elifaz, o temanita. E tanto Elifaz quanto os demais amigos de Jó só começarão a argumentar depois de 7 dias de silêncio, porque assim que ocorreram todas aquelas tragédias, Jó ficou 7 dias em silêncio e só depois de 7 dias calado, ele abriu a sua boca e começou a se lamentar, conforme estudamos na lição da semana passada, o lamento de Jó. Então, depois que Jó lamenta o seu estado, os seus amigos irão contra-argumentar em uma série de críticas sobre a condição de Jó. E Elifaz, sendo o mais velho, ele é o primeiro a apresentar sua teologia sobre o sofrimento. Inclusive, como já sabemos, a palavra teologia significa o estudo de Deus. E é bom que se diga aqui que, ao contrário do que muitos crentes pensam, a teologia não é um estudo que tira a espiritualidade das pessoas. Esse pensamento é até contraditório, porque não faz sentido achar que o estudo sobre Deus vai distanciar Deus das pessoas. Muitos acreditam assim, mas pelo contrário, quanto mais se conhece sobre Deus, mais temor se tem dele. A teologia, na verdade, não é o homem querer compreender Deus, mas ela é o estudo sistemático e organizado daquilo que o próprio Deus quis revelar em sua palavra. O que ocorre é que os amigos de Jó especularam erroneamente sobre Deus, baseado em conclusões puramente racionais ou em experiências duvidosas, como no caso de Elifaz. O resultado dos argumentos teológicos
e filosóficos dos amigos de Jó não correspondem à verdade sobre Deus. Por isso que a teologia saudável é recomendada quando se vai ler o livro de Jó. É necessário tomar alguns cuidados, porque nele contém as falas dos amigos de Jó. E essas falas e discursos estão carregadas de equívocos. E esses erros dos amigos de Jó, quem diz não é nenhum teólogo, mas é o próprio Deus. Veja Jó capítulo 42 e o versículo 7. Assim está escrito: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então observe que tanto Elifaz como Bildade e Zofar apresentaram uma teologia distorcida de Deus. Portanto, a teologia em si não é um mal, mas as correntes de pensamentos humanos, baseadas em filosofias seculares, distorcem e corrompem a boa e saudável teologia sobre Deus. Bem, a diferença dos argumentos de Jó para os argumentos dos seus amigos é que os amigos de Jó falaram de suas teorias. Já Jó falou da sua vivência, da sua comunhão com Deus. Bem mais que a teologia dele faz, bem mais que a teologia dos demais amigos de Jó. Mas o que a teologia dele faz diz? Bem, o grande problema da teologia de Elifaz é a ideia de que os justos não sofrem porque são justos. Já os ímpios devem colher o que plantaram. Essa é a chamada teologia da retribuição, ou a teologia retributiva. Ou seja, é a ideia tradicional de que o homem planta o que colhe. Só que o conceito teológico de que os justos não perecerão e que os ímpios serão castigados só é certa do ponto de vista da eternidade. Mas aqui na terra, nem sempre o justo vence e, portanto, um grave erro, uma grave ideia pensar que o justo não pode sofrer derrotas, tragédias e até mesmo sofrer grandes humilhações só porque ele seja justo. Portanto, Elifaz estava dizendo que Jó só estava sofrendo porque havia pecado. Porque é assim que a teologia de Elifaz explica o sofrimento humano. Apenas por ter pecado. O grande problema dessa perspectiva é que hoje os crentes acham que por causa de suas vidas com Cristo, elas não podem sofrer. E se algum cristão tiver uma vida de derrotas e grandes dificuldades, o motivo seria porque ele é um pecador contumaz. Veja o que Elifaz diz, reforçando o seu pensamento. Jó capítulo 4, versículo 7, assim está escrito: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Aqui Elifaz está fazendo duas perguntas, até mesmo num tom irônico. Jó escuta essas duas perguntas que ele faz. E a intenção de Elifaz aqui é dizer que o inocente não padece, e nem os sinceros serão destruídos. Porém, de forma indireta, ele estava sugerindo que Jó estava padecendo porque estava em pecado. Ele estava dizendo que Jó não era mais temente a Deus. Mas não é assim que diz a Escritura. Veja Mateus capítulo 5, versículo 45, assim está escrito: porque faz que o seu sol se levante sobre maus
e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Nesta passagem, o Senhor Jesus está dizendo que tanto os justos como os injustos têm de Deus o sol e a chuva. Na vida, muitos justos sofrem. Em contrapartida, muitos injustos têm vitórias e vivem em prosperidade. Mas de onde vem? De que caminho? De onde brota essa teologia de Elifaz? De onde ele tirou essa ideia rígida de que o justo só sofre porque pecou? Ou pelo menos quem influenciou Elifaz dessa maneira? Bem, nesse capítulo 4 e o versículo 13 até o versículo 19, Elifaz conta uma curiosa experiência sobrenatural. Veja, eu vou ler Jó capítulo 4, versículo 13 até o versículo 19. Veja a experiência de Elifaz. Entre pensamentos e visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Seria porventura o homem mais justo, versículo 18, eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Veja, quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Perceba, veja que interessante, nesses textos que eu acabei de ler aqui. Veja que Elifaz disse que um espírito lhe apareceu. Ele ficou arrepiado, o seu corpo ficou todo arrepiado. Perceba que no versículo 18, ele disse que o Espírito lhe falou que Deus não confia nos seus servos, que são os homens aqui no caso, que moram em casa de barro, que ele fala de casa de lodo, e que Deus encontra até mesmo loucura nos seus próprios anjos. Esse tipo de fala leviana sobre a pessoa de Deus só poderia vir de Satanás, que é um anjo caído, que está ressentido e rebelde contra Deus. Esse tal espírito que apareceu para Elifaz quando ele estava à noite, certamente pensando na situação, no estado de Jó, foi o próprio diabo, somente ele mesmo, que é um anjo caído, que teve a loucura de querer ser igual a Deus, traz essas acusações levianas contra Deus. Portanto, nós temos aqui, a sugestão do inimigo, a sugestão desse espírito maligno, levantando dúvidas acerca da relação de Deus com seus servos, chamando os seus servos, que não confiam em seus servos, e chamando os seus anjos de louco. É uma acusação perversa, porque o único mentiroso, megalomaníaco e perturbado que tentou ser igual a Deus foi o próprio diabo. E mais, é mentira que Deus não confiava em Jó. Tanto é que é assim que foi o próprio Deus quem permitiu que o inimigo tentasse a Jó. Justamente porque Deus conhecia Jó. E dele, o próprio Deus dera testemunho, dizendo que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O fato é que Elifaz
acreditou nesse Espírito e a partir dessa experiência ele constrói a sua doutrina, a sua teologia. Bem, a grande lição que podemos tirar dessa extraordinária experiência de Elifaz é que, primeiro, o mal existe e ele interfere nas relações dos homens. Segundo, hoje não podemos construir ensinos teológicos baseados ou baseada em experiência pessoal. Até porque o cânon da Bíblia já se encerrou no livro do Apocalipse. Portanto, todas as orientações e ensinos de Deus estão dentro da Bíblia e ninguém tem a autoridade de conduzir a humanidade no caminho da verdade baseado em experiências individuais ou até mesmo coletivas. Toda experiência ou revelação vivida por quem quer que seja deve ser examinada à luz do que a Bíblia diz. Nós, como servos de Deus, devemos buscar de Deus o discernimento para provar se o Espírito é de Deus. Veja o que o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4 e o versículo 1 diz, assim está escrito: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Hoje, no meio pentecostal, o que nós estamos vendo é uma substituição da palavra de Deus e do culto a Cristo por um festival de manifestações espirituais que em nada glorifica a Cristo e muito menos promove edificação. Em sua maioria, são manifestações emocionais que levam as pessoas a um verdadeiro ataque de histeria coletiva. E essas manifestações são chamadas de mover do Espírito, marcha no poder, reteté de Jeová, quando na verdade são comandos psíquicos que acessam o subconsciente e sugestionam comportamentos excêntricos que contagia os indoutos e os simples. A função do Espírito Santo é glorificar Jesus através da sua igreja e não fazer de você um James Brown. E dentro deste festival de esquisitices, pessoas imitam leão, outras recebem a unção do riso, outras desmaiam, inclusive mulheres em uma situação constrangedora, tudo em nome de uma experiência espiritual. Com isso, eu não estou aqui dizendo que não acredito no batismo do Espírito Santo, no falar em línguas ou nos dons do Espírito, mas pelo contrário, eu sou um crente pentecostal, eu acredito na continuidade dos dons espirituais do Espírito Santo, bem como no falar em línguas. Mas o que eu estou vendo é um proselitismo barato, uma clara e evidente manipulação psicológica, tanto por pseudos ministros como pelo próprio diabo, atuando como um espírito de engano dentro do meio pentecostal. Como ele faz, tem muita gente conduzindo a igreja com base em arrepios e não com base no que a Bíblia diz. A teologia retributiva de Elifaz, ele aprendeu da tradição dos homens e que foi incrementada por esse espírito que lhe apareceu de noite. E ele diz que o justo não sofre, só vence. Perceba que não é por acaso que os adeptos da extravagância pentecostal gostam muito dos hinos triunfalistas. Hinos que cantam a vingança do humilhado e a conquista dos escolhidos. Hinos que evidenciam mais os sentimentos dos homens do que os atributos de Deus.
hinos que repetem o refrão exaustivamente, dizendo que você vai vencer, porque você é justo, porque você é crente, você tem que vencer. Isso é teologia retributiva de Elifaz, o temanita. Bem, mas na resposta de Jó a Elifaz, ele em seu contra-argumento até reconhece que ele está passando por grandes tribulações, e o fato dele estar passando por essa grande tribulação, ele reconhece que seja vindo de Deus, porque Jó, como já vimos, acreditava na soberania de Deus e, portanto, nada ocorre sem seu controle. Jó acreditava assim. Porém, Jó nega que ele houvesse pecado e apela pela justiça divina. E temos na réplica de Jó a resposta de alguém que confia em Deus. Veja Jó capítulo 6, versículo 8 a 10. Assim está escrito: quem dera que se cumprisse o meu desejo, que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão, me matasse. Isso ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento. Não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Com essas palavras, Jó declara sua inocência, apesar de não ter mais esperança nessa vida. Porém, igualmente aos outros patriarcas, ele aguardava um descanso na pátria celeste. Eu encerro citando os Salmos, capítulo 34, versículo 9. Assim está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que Deus te abençoe muito e que, se Ele permitir, estaremos aqui na próxima aula.